Pessoal, vamos falar agora sobre infecção do trato urinário em crianças e urologia pediátrica, que é um assunto importante que pode cair na prova do ENARE. É um assunto que é cobrado pela banca FGV e é uma dica importante. Então, vamos começar falando um pouco sobre a classificação. A infecção do trato urinário baixa são infecções localizadas na bexiga. A criança, ela vai manifestar alguns sintomas como disúria, polaciúria, urgência urinária e dor suprapúbica. A dor suprapúbica é um parâmetro importante que pode nos ajudar no auxílio diagnóstico. Já a pielonefrite é a infecção do trato urinário alta, que ela envolve o quê? Os rins, infecção dos rins. Sintomas incluem febre alta, dor lombar ou abdominal, uma queda do mal-estar geral, náuseas e vômitos. A classificação por gravidade, ela é classificada como a UTI não complicada, que geralmente acontece em crianças sem anormalidades anatômicas ou funcionais do trato urinário. Isso é um ponto importante que a questão pode cobrar de você. Já a infecção complicada, ela geralmente está associada a alguma anormalidade anatômica, funcional ou até a presença de cálculos urinários, catéter, algum dispositivo invasivo, ou seja, alguma condição que predisponha a infecções mais graves. Passando da definição, né, e a classificação quanto à gravidade, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico de ITU em crianças. Então, a cistite, geralmente você tem sintomas urinários baixos, polaciúria, dor suprapúbica, e um sumário de urina e urocultura positivos. Já a pielonefrite, ela tem sintomas mais floridos, como febre alta, dor abdominal, lombar, sintomas sistêmicos e também com sumário de urina e urocultura positivos. Devemos solicitar exames de imagem, que é uma coisa importante para a gente avaliar, por exemplo, a ultrassonografia de vias urinárias, quando a criança tiver um ITU febril entre 2 meses a 2 anos, com a possibilidade, quando ela apresenta a infecção urinária, ela pode ter alguma anormalidade anatômica, então a gente precisa fazer uma ultrassonografia. Minha filha teve uma infecção urinária em torno de 3, 4 meses. A gente fez o ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem. A gente atribui, às vezes, que é muito tempo de fralda, foi no momento que ela começou a passar mais tempo dormindo sem acordar muito à noite, então meio que teve uma diminuição ali da troca de fralda. Enfim, é só uma observação. Lembrando que crianças entre 2 meses e 2 anos têm que fazer ultrassom obrigatoriamente. Outros exames, como cintilografia renal, com DMSA, para avaliar cicatrizes renais, a função renal, né, em pacientes, por exemplo, com pielonefrite recorrente ou complicada. A uretografia miccional, quando o paciente tiver ITU recorrente, um refluxo vésico-ureteral, já diagnóstico, por exemplo, com ultrassonografia, com função e anatomia durante a micção. Ok? Temos como diagnóstico diferencial de infecções de trato urinárias vulvovaginite, balanite, apendicite, gastroenterite, que podem ali ter sintomas floridos que confundem com infecção do trato urinário. O tratamento empírico inicial na cistite, por exemplo, não complicada, são antibióticos de amplo espectro, como sulfametoctazol, trimetoprim, amoxicilina clavulonato ou as cefalosporinas, que talvez sejam as mais utilizadas, no caso aí a cefalexina. As alternativas, né, a nitrofurantoína, que era um antibiótico muito antigo, e hoje a gente está usando cada vez mais a nitrofurantoína para evitar em crianças, agora devemos evitar em crianças muito jovens devido ao risco de hemólise. Algumas condições podem predispor a hemólise, principalmente em doenças que não ainda foram diagnosticadas. A pielonefrite, como tratamento de primeira linha, nós temos as cefalosporinas de primeira geração, a ceftriaxona ou aminoglicosídeo, gentamicina para cobertura inicial antes de chegar à cultura, certo? Alternativas à pielonefrite, nós temos as fluoroquinolonas, que são restritas a casos graves devido ao risco de efeitos colaterais, principalmente em crianças, efeitos ao fechamento de epífises, certo? Ajustes baseados na cultura, então sempre que a gente tiver infecção urinária, colhe cultura para ver exatamente qual antibiótico devemos utilizar. Hospitalização. Quais são as indicações de hospitalização em crianças com infecção do trato urinário? Crianças menores de 2 meses, pielonefrite grave, crianças com vômitos persistentes ou incapazes de tomar líquido, então ela tem um rebaixamento do queda do estado geral, sinais de sepse e falha no tratamento ambulatorial. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o exame de imagem, no caso, a ultrassonografia, é um exame não invasivo, utilizado para avaliar o quê? Anormalidades anatômicas. Então, a FGV pode cobrar isso de você na prova do ENARE, então, após um episódio de infecção do trato urinário. Então, as diretrizes de indicação variam, mas aqui estão algumas indicações. Crianças de 2 anos, 2 meses a 2 anos, então ela é recomendada para a gente ver se tem alguma anormalidade anatômica, com hidronefrose ou um refluxo vésico-uretral.
vesicoureteral. Qualquer idade pode ter no ITU recorrente, é uma indicação, se você tem várias infecções urinárias, então você precisa fazer uma avaliação se tem alguma outra anormalidade, alguma outra condição que possa predispor, independente da idade, se tiver ITU recorrente. E os pacientes que têm, por exemplo, um refluxo vésico-ureteral, nós temos alguns graus de indicação de quimioprofilaxia em infecção do trato urinário. Então, a criança já tem ITU recorrente, fez ultrassom, entendeu que era um refluxo vésico-ureteral, existem algumas indicações de quimioprofilaxia. Então, crianças com refluxo vésico-ureteral de grau 2 ou 3, especialmente se houver histórico de ITU febril. Então, a quimioprofilaxia pode ser recomendada até que a criança cresça e o refluxo seja reavaliado. No grau 4 a 5, recomendada de forma mais consistente, devido ao alto risco de infecção do trato urinário corrente a danos renais. Então, grave essa informação, porque a FGV pode cobrar isso de vocês. ITU recorrentes, então a criança tem múltiplos episódios, então crianças que tiveram 2 ou mais ITUs febris em um ano, ou crianças com 3 ou mais ITUs não febris em um ano, poderia ter essa indicação, possivelmente ela tem alguma outra anormalidades associadas. Em relação às malformações do trato urogenital, inclui condições como hipospádia, agenesia renal, duplicação pielocalicial e refluxo vésico-ureteral, que talvez seja o mais cobrado nas provas. Eu conseguiria juntar aí, os principais seriam hipospádia e refluxo vésico-ureteral, se você quiser recapitular e estudar um pouquinho mais sobre isso. A avaliação e manejo depende da malformação específica, cada um vai ter o seu manejo específico, ok? Em relação à hipospádia, uma informação que a gente tem que levar ali rápida para a prova é que é uma malformação onde a abertura da uretra está na face ventral do pênis e pode estar associada a outras anomalias genitais e requer, sim, intervenção cirúrgica na hipospádia, ou seja, a abertura está embaixo. Em relação especialmente ao refluxo vésico-ureteral, que é uma aposta minha para a prova FGV desse ano, é um defeito na junção uretero-vesical, onde ocorre um defeito na válvula unidirecional da junção uretero, né, no ureté com a bexiga, que normalmente impede o fluxo retrógrado. Então, se você tem um defeito nessa válvula, acontece o fluxo retrógrado da bexiga para entrando no ureter. É a condição da urina retorna da bexiga para os ureteres e rins. O grau 5 é o mais grave e frequentemente requer uma quimioprofilaxia. Então, pode ser uma questãozinha da prova. Em relação à classificação, nós temos o quê? Grau 1, refluxo limitado ao ureter. Grau 2, refluxo até a pelve renal sem dilatação. Grau 3, refluxo com leve dilatação do ureter e pelve renal. O 4, refluxo com moderada dilatação e tortuosidade do ureter. E 5, refluxo com dilatação grave, perda da morfologia do sistema coletor renal, ok? Sabendo dessas classificações, você leva um pouquinho aí para a prova. O último tema, que eu acho que é um dos mais importantes também, que pode cair, às vezes cai uma questão salteada, mas quem está preparado consegue captar essas questões, é o nefroblastoma. São os tumores renais, falar um pouquinho sobre nefroblastoma, tumor de Wilms, já caiu na FGV, pode cair na prova do ENARI. Epidemiologia mais comum em crianças entre 2 a 5 anos, é uma massa abdominal indolor, hematura do abdominal, febre, hipertensão, e o diagnóstico são exames de imagem, ultrassonografia, tomografia, ressonância, e também realizando a biópsia para fazer o diagnóstico patológico. O tratamento, nefrectomia, pode ter associação com quimioterapia, radioterapia em casos específicos. O prognóstico é o que é um alto índice de cura, então, especialmente se for diagnosticado em estágios iniciais. Bem, pessoal, esses são os temas mais quentes para a prova FGV, infecção do trato urinário em crianças e uropediatria, beleza? Então, até a próxima aula com mais dicas FGV para vocês. Não esquece de entrar na plataforma CleverMed e responder as questões da banca para chegar mais preparado na prova. Valeu!